Olá, turma do oitavo ano, vamos à nossa aula de matemática de hoje. Na aula de matemática de hoje, nós iremos complementar e sequenciar o que nós concluímos na semana passada, que foi justamente a potenciação. Hoje é dia de se estudar a radiciação. Vamos lá. Inicialmente, nós iremos conhecer os nomes dos termos da radiciação. Assim como toda e qualquer operação matemática, se tem os nomes dos termos, tá bom? Vamos lá conhecer o nome de cada um e o processo de classificação. Aqui nós temos a representação perfeita de uma radiciação, porque nela constam todos os termos. Destacado em vermelho, nós temos o radical. Este símbolo, chamado de radical, ele é justamente o símbolo da radiciação, tá bom? Destacado em azul, nós temos o índice. O índice, ele é um termo variável dentro da radiciação. Como assim? Nem sempre será 2. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, 6, 7, ou seja, ele pode variar. E conforme acontece essa variação, também acontece a denominação da radiciação. Por quê? Por exemplo, se eu tenho índice 2, essa raiz ela vai ser chamada de raiz quadrada. Mas por que quadrada? Este 2 aqui, ele vai fazer uma referência ao que nós estudamos anteriormente na potenciação. Quando se tem um número elevado a 2, nós dizemos que este número ele foi elevado ao quadrado. Por isso, aqui, quando se tem uma raiz com índice 2, nós dizemos que ela é uma raiz quadrada, para fazer essa mesma referência, tá bom? Conhecemos o radical, conhecemos o índice, vamos agora conhecer o radicando. O radicando é justamente o termo que fica dentro do radical. Também é um termo variável, coloquei aqui o 4 como exemplo, mas pode ser qualquer número. Podem ser números naturais, podem ser números decimais, números fracionários e assim por diante, tá bom? E a resposta da radiciação recebe o nome de raiz. Então, nós temos aqui 4 termos dentro da radiciação. Agora, vamos entender como que acontece o processo de você encontrar a resposta da radiciação, não é? Quais são os critérios simbólicos, matemáticos que você pode levar em consideração? De modo geral, para A pertencer aos racionais e A ser maior ou igual a zero, o valor da raiz quadrada de A, aqui representada simbolicamente, observem um detalhe. A raiz aqui, ela não aparece com o índice. Prestem atenção a esse detalhe. Quando você encontrar uma raiz, ou seja, um radical sem o índice, você vai deduzir automaticamente que esta raiz é uma raiz quadrada, tá certo? Porque o índice 2 ele pode aparecer, entre aspas, de duas formas, com duas possibilidades. Ele pode estar explícito, ou seja, ele pode estar aqui, olha, de forma visível, como ele pode estar oculto. Nesse caso, ele não vai aparecer, mas você sabe que ele existe ali, tá bom? Então, o valor da raiz quadrada de A é um número positivo ou nulo que elevado ao quadrado, representado pelo número 2, resulta em A. O que isso quer dizer? Significa dizer que a radiciação, assim como toda operação, ela tem uma parte inversa. Qual que seria a operação inversa da radiciação? Seria a potenciação, tá bom? A potenciação é a operação inversa da radiciação. Da mesma forma que a adição é a operação inversa da subtração, e a multiplicação é a operação inversa da divisão, e vice-versa, não é? Então, para se resolver uma raiz quadrada, você vai precisar levar em consideração conceitos básicos da potenciação, que foi o que nós estudamos anteriormente. Coloquei aqui alguns exemplos para que vocês consigam entender. Vamos lá. Por exemplo, raiz quadrada de 81. Quanto que é a raiz quadrada de 81? Perceba que não apareceu o índice, então você sabe que é uma raiz quadrada, que o índice é 2. A raiz quadrada de 81 é 9. Por quê?
Porque 9 elevado ao quadrado é igual a 81. Veja bem, aqui eu tenho uma potenciação. Como que se resolve essa potenciação? 9 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 9 vezes 9, ou seja, 9 vezes ele mesmo. Então, 9 vezes 9, 81. Significa dizer que a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 elevado ao quadrado, este quadrado aqui, olha, faz referência ao índice 2, é igual a 81, tá bom? Outro exemplo. Raiz quadrada de 1000 é igual a 100. Por quê? Porque 100 elevado ao quadrado, ou seja, 100 vezes 100 é igual a 1000, tá bom? Raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5. Por quê? Porque 0,5 elevado ao quadrado, ou seja, 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25. Raiz quadrada de 4 nonos. Quando se tem a raiz quadrada de uma fração, o ideal é que você faça de forma fragmentada. A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. E a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a raiz quadrada de 4 nonos é igual a 2 terços. Por quê? Porque 2 terços elevado ao quadrado, ou seja, 2 terços vezes 2 terços é igual a 4 nonos. Tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje sobre radiciação, sobretudo raiz quadrada. A raiz que apresenta o índice 2, tá bom? Próxima aula nós iremos falar um pouco sobre a raiz cúbica e a raiz quarta e também iremos aí estender um pouco sobre o conceito de radiciação. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!